Fala, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos abordar aqui várias coisas, dentre elas uma denúncia que foi feita contra o gestor da nação, Lulili, no TPI. TPI que, mesmo aquele que condenou o Vladimir Putin, né, ter mandado de prisão contra ele. Vamos falar a respeito dos infiltrados, que está sendo noticiado aí, que a Polícia Federal vai colocar agentes infiltrados na manifestação do próximo dia 25, certo? E vamos falar aqui do cachaceiro falando mais asneiras a respeito de Israel e outras coisas, possibilidades de delação, ok? E vamos ver a viabilidade, se realmente existe a possibilidade de delação, ou se é mais uma conversinha da mídia, ou se tem alguém seguindo os passos de Mauro Cid, não é? Vamos abordar cada um desses pontos com muita calma, muita tranquilidade. E vamos lá. Muito boa noite, todo mundo do chat. Lembre-se, meu querido amigo, eu faço live todo dia aqui. Apenas bem esporadicamente não tem, né, Mauro? Não, sempre tem. Sempre tem, assim, ó, mas ó, o dia que não tiver, vocês podem ficar procurando. Não, eu tô zoando, pessoal, sempre tem, ok? Vamos lá então, vamos começar aqui por esta questão das possíveis delações aí que podem vir, certo? O que acontece? Se você bem lembra, ontem, certo? Teve no dia 22, para ser bem específico, dia 22 de fevereiro, ocorreram aqueles depoimentos simultâneos de Bolsonaro e outras tantas pessoas, certo? Incluindo Braga Neto, General Heleno, incluindo o Valdemar. Show? Lembraram? Beleza. Ainda espero que lembre, né? Foi ontem. Espero que lembre. Certo? Ok. Entre os alvos militares, os patronos das causas, os seus defensores advogados, ouvidos pela Globo, relataram que ainda estão analisando o material nos autos dos inquéritos e não descartam uma colaboração premiada como linha de defesa. Isso daí quem está dizendo aqui é a Globo falando em nome dos advogados dos investigados aí, certo? Advogados dos militares investigados, certo? Foi dito algum nome? Não. Foi dito alguma coisa além disso? Não. Só disseram assim, não, que eles estão analisando e que não descarta delação premiada, certo? O não é delação, é colaboração. É que mudou o nome na lei. É a única mudança que teve. A lei é a mesma, só mudou de delator para colaborador. Fontes ligadas à investigação revelaram que um dos suspeitos manifestou interesse em firmar uma colaboração premiada. Por estratégia da investigação, o nome e o conteúdo do dito depoimento não foram revelados. Ou seja, né, meu amigo, parece até o momento ser algo bem ao estilo da grande mídia. Não sabem do que estão dizendo, estão fazendo conjecturas e confiando em fontes anônimas que não se identificam, certo? Por enquanto, vamos ter calma aí, né? Por enquanto, vamos ter calma, né? Eu só espero que não nasça agora um novo clã aí dos, né? Aí um novo clã de minions aí, né? De defesa aí dos delatores contra o Bolsonaro. Espero que não aconteça, ok? Os delegados envolvidos nos depoimentos disseram que os interrogatórios serviram para confirmar ou fazer esclarecimentos pontuais sobre as linhas de investigação. O que significa tudo isso aqui que eu falei para vocês dentro desta matéria da Globo? E eles estão absolutamente perdidos. É assim que eu avalio, pelo menos com base no que foi noticiado, ok? Entendido este ponto, vamos agora fazer a conexão. Olha aqui, vem comigo aqui, ó. Parei que eu me equivoquei aqui na matéria. Oh, meu Deus, travou, Mauro, travou, meu Deus do céu. Agora, isso, é isso aí, maravilha, show de bola. Ah, Jesus. Voltou. Show de bola aqui. Muito bem. Tinha travado meu navegador aqui, eu tava entrando em pânico. Olha só. Polícia Federal, a mesma Globo, tá? A mesma Globo que falou, porque tem uns milico aí que querem fazer delação, tá? A mesma Globo disse o seguinte: Polícia Federal fica insatisfeita com depoimentos de Valdemar e Anderson Torres. Ficaram insatisfeitos com o interrogatório de 7 investigados que resolveram falar.
não foi apenas o Valdemar que respondeu perguntas, não foi apenas o Anderson, também teve o Felipe G. Martins, que eu mostrei aqui algumas coisas que falaram a respeito do que ele teria dito, ok? A avaliação dos agentes e delegados é que aqueles que responderam as perguntas mentiram. É isso aí, né? O cara, cadê o direito ao contraditório, a ampla defesa e também a presunção da inocência, né? Não, mas mentiram. Tá certo, é isso aí, é o que diz a Globo em nome de agentes e delegados envolvidos na investigação, que as pessoas que responderam as perguntas estavam mentindo ou buscando se justificar e não contribuíram em nada com a investigação. Meu amigo, eu vou te dizer, aí a coisa fica complicada. Se tu quer pegar alguém que cometeu um crime e aí a pessoa vai e se defende, é tratado como justificativa. A pessoa vai e fala o contrário do que está sendo acusado, é tratado como mentira. Aí fica difícil, né? Vamos voltar lá para a Inquisição, para essa época aí que é mais fácil, é mais direto, é mais rápido, né? E obviamente estou sendo sarcástico, é claro. Valdemar e Anderson Torres falaram. Agora estão dizendo que o Valdemar falou por 3 horas e o Anderson por 5 horas. E que os depoimentos foram descritos como evasivos e sem dados a acrescentar. Olha só, né? Isso que o pessoal tava querendo pegar o Valdemar pelo calcanhar aí, né? Tadinho do Valdemilson e do Valdemar, ok? E o Anderson, meio óbvio que não tinha muita coisa a acrescentar. O Anderson foi o cara que mais deu depoimento na história da República. Teve um engarrafamento na Asa Sul. Depoimento do Anderson Torres. Foi assim que aconteceu durante todo o ano passado. Outro ponto destacado é que este era um momento no qual poderia ter sido usado para os alvos se defenderem, mas eles perderam a oportunidade. Claro, porque é assim, a polícia está investigando, chega lá pro investigado e diz assim: ei, tu fez as coisas? Não, não fiz. Tá bom, absolvido. Não é desse jeito que funciona, né, meus amigos? Não é nada parecido com isso que a coisa funciona, ok? Então, avançando aqui, pelo visto, eles estão meio perdidos com as suas fichas. Tanto é que resolveram fazer matéria especial falando a respeito de um corte de salário que aconteceu para o Braga Neto e o Marcelo Câmara. O Marcelo Câmara é um ex-assessor do presidente Bolsonaro e o Braga Neto, vocês sabem muito bem quem é, certo? General, e foi candidato a vice-presidente junto com o Bonoreto, ok? Cortaram os salários e o que foi dito é que foi cortado porque nenhum dos dois está trabalhando, ok? Como eles não têm como falar com a cúpula do partido, ficou isso daí como sendo o oficial. Fizeram até levantamento de quanto que o Braga Neto recebeu durante o ano de 2023, que foi mais do que o Bolsonaro recebeu. Parece que querem fomentar a briga entre eles. Pense só. Valdemar respondeu questionamentos pelas quantidades de horas enquanto Bolsonaro se manteve em silêncio, para tentar fazer com que tenha um entrever entre Valdemar e Bolsonaro. Na sede do partido, Valdemar e Bolsonaro mantêm um protocolo de evitar encontros ou qualquer espécie de contato. Inclusive, meu amigo, existe uma orientação para que todas as imagens das câmeras de segurança sejam armazenadas, como está dizendo aqui na Globo, para o caso de, em algum momento, daqui ao infinito, sejam requisitadas pela Polícia Federal caso suspeitem que o Bolsonaro cruzou o Valdemar no banheiro, né? Caso suspeitem disso, aí vai mostrar as câmeras para comprovar que eles não tiveram nenhum tipo de contato, nem trocaram olhares, ok? Até a título de curiosidade, a matéria também fala aqui que nas vezes as quais o Bolsonaro precisou ir até a sede do PL, o Valdemar picou a mula, né? Porque não dá para brincar com o Xandex, né, meus amigos? Então, o que eu vejo? Que não há a carga probatória que dizem que existe, certo? E aí o que acontece? Botaram a mídia está colocando os seus alvos e o foco em cima do general Teófilo, certo? Este senhor aqui. O único cara que visitou o criminoso Mauro Cid na cadeia, certo? E se por acaso Mauro Cid for absolvido por não ter cometido o fato delituoso, não por falta de prova, mas por não ter cometido o fato delituoso, eu venho aqui e peço desculpas, né? Porque assim tem que ser, né, mano? Tem que ser desse jeito. Claro. Pois é, né? Minions do Cid. Não se preocupe, se o Cid for absolvido, Xandão falar assim na decisão,
Mauro Cid está sendo absolvido por não ter cometido o fato delituoso, eu peço desculpa. Agora, se por alguma eventualidade ele não for denunciado por causa de algum acordo com a polícia, ou sei lá Deus com quem, aí eu sinto muito, não é mesmo? Aí eu vou ficar devendo desculpas, porque, né, a gente precisa ter a decisão judicial, né, mano? Delação? Se não tiver delação... Não, pois é, se não tiver delação a gente pede desculpa. Né? Pois é, se eu tiver errado, eu peço, me retrato aqui, não é? Então, o que acontece? Vamos falar aqui, eu vou passar um vídeo aqui do general Teófilo, feito pela CNN. Vou passar aqui para vocês, vamos assistir aqui, rapidão, tá? Vamos ver então. Eu vou chamar a Jussara para ela explicar como que esse general, de acordo com fontes, né, a Polícia Federal ainda está apurando isso, ele fazia parte dessa conspiração subterrânea. Explica um pouco dessa apuração, Jussara. Raquel, o general Teófilo, ele ocupou o alto comando do Exército até novembro de 2023, ou seja, ele estava na ativa. Tem uma diferença em relação aos outros generais envolvidos nessa investigação, que são generais da reserva. Então, quando veio essa operação do dia 8 de fevereiro, muitos militares, oficiais aqui da ativa ficaram surpreendidos. O general Teófilo era conhecido por todos como um entusiasmado bolsonarista. Isso ninguém tinha dúvida, isso era dito abertamente ali na cúpula do Exército. Porém, eles não imaginavam que essas revelações trazidas pela investigação, não imaginava isso. Por exemplo, o fato de Teófilo participar de uma trama golpista para, de repente, colocar ali os kids pretos, né, que são esses especialistas, esses integrantes das forças especiais, para prender autoridades como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pois bem, o que eles me falaram, Raquel? Fui conversar com algumas pessoas, colegas mesmo do general Teófilo. Era que tudo que ele fazia, as pessoas não tinham ideia, porque era uma conspiração subterrânea ao estilo desses kids pretos, que são treinados justamente para essas operações mais sensíveis, como bem destacou a Gabriela Prado. Pois bem, diante disso, tem... Olha, daqui a pouco eu vou falar especificamente do Kid Preto aí, tá? Eu só tô deixando rolar. Muito constrangimento, o envolvimento do general Teófilo, que está prestando depoimento agora na Polícia Federal do Ceará, é o que causa mais constrangimento na cúpula do Exército, porque ele estava na ativa até 30 de novembro do ano passado. Pois bem, tem agora toda uma expectativa do que as investigações ainda vão trazer, mas importante a gente destacar que todos os outros generais, como eu contei aqui, que estão sendo investigados, eles são da reserva. Tem ali o general Augusto Heleno, que era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, que era ministro da Defesa e da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, que também foi ministro da Defesa, e o Mário Fernandes, que era um general, estava ali como número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Pois bem, agora, com esse depoimento do general Teófilo, fica ali a expectativa do que ele vai falar, de quais as alegações que ele vai prestar à Polícia Federal. Mas é isso, o envolvimento dele direto, conforme mostrou o relatório da Polícia Federal, acabou surpreendendo os próprios colegas, embora todos soubessem ali do entusiasmo dele com o Jair Bolsonaro. Raquel. Como o general Teófilo, ele gostava do Bodorito, aí agora isso virou motivo para pensar que o cara estava fazendo um bando de pilantragem, o que eu não acredito que estivesse acontecendo. Diz aqui que o general Teófilo passou 5 horas depondo, né? Foi um depoimento de 5 horas. Diz que respondeu as perguntas e que esclareceu alguns pontos. Foi o último investigado da Operação Tempus Veritatis. Então, o que estão dizendo dele aí, né? O que estão falando é justamente esse ponto aí, meus amigos. Qual que é o outro detalhe? Olha só, vamos ver aqui. Peraí que eu cliquei no lugar errado. Peraí. Vamos aqui de volta, ó. Olha só, ao todo 24 pessoas foram interrogadas. Os depoimentos de Teófilo e os demais acusados estão sob sigilo. Se tá sob sigilo, como é que estão dizendo que o cara vai fazer delação e o demônio? Só sabem que o general ficou na sede da Polícia Federal das 2h30 da tarde até as 19h30, quando assinou o termo do depoimento. Chegou, botaram ele sentado, aí demorou um pouco para atender o cara, né? Aí ele ficou lá, aí tem toda uma conversinha, depois tem que reduzir a termo, é por isso que teve toda essa demora, certo? À frente do Comando de Operações Terrestres, COTER, certo? Falei a respeito disso uns dias atrás. O general seria o responsável por acionar as forças especiais brasileiras, os kids preto. Meu Deus, cara, eu tenho uma bronca desses kids preto. Eu fiz uma live há uns 15 dias aproximadamente, no qual a própria matéria que eu apresentei aqui, neste lado aqui da tela, maravilhoso, certo? Na própria matéria, que dizia assim:
o general Teófilo do COTER, Comando de Operações Terrestres, estava o maior grupamento de mamilos e militares, que estava sob as ordens dele, o que despreto. E nesta mesma matéria jornalística também diz assim: o Exército informa que o COTER não tem grupamento militar sob suas ordens e que o chefe do Comando de Operações Terrestres, o COTER, não dá ordens ao grupo de operações mamilosas especiais, que despreto, certo? Eu apresentei isso tem uns 15 dias, se não até alguns dias a mais. Colegas de Teófilo, sob condição de reserva, dizem que se tratou de uma conspiração subterrânea ao estilo que despreto, que não era evidente para os integrantes do alto comando. Meus amigos, eu acho que já é mais do que o suficiente isso aqui para dizer o seguinte: o general Teófilo foi lá, respondeu o que perguntaram para ele e não se tem prova de nada. A grande realidade é apenas uma, e é essa daí. Não tem nada, meu amigo. Porque se tivesse coisas contra o Bolsonaro, tivesse coisas contra outras pessoas, essas pessoas já estariam na cadeia. O único indivíduo que encontraram algo para prendê-lo se chama Mauro César Barbosa Cid, certo? O famoso Mauro Cid. E qual foi o argumento utilizado para que ele fosse preso? A dita fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e outras pessoas, certo? Tanto é que quando ele foi recluso, eu fui um dos que disse aqui que era um argumento muito fraco para a prisão dele, em que pese ele tenha cometido com a função dos cartões de vacinação algo horroroso. Como é que vai fazer um troço desse envolvendo o presidente da República e para depois, né, acusar o Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro mandou? Então assim, meu amigo, não tem motivo para desespero, para preocupação, para inventarem história de delação. A grande realidade é essa, pelo menos é o que eu vejo até este momento aqui, certo? Eu não consigo vislumbrar dentro daquilo que foi disponibilizado na mídia algo relevante para que haja condenação de general, disso e daquilo, ok? Ainda o que eu penso é que o Cid vai ser o único aí que vai acabar se dando mal mesmo, certo? E se ele vir a ser absolvido, eu venho aqui e peço desculpas, como falei alguns minutos atrás, beleza? Vamos falar a respeito da manifestação e da possibilidade, né, de investigadores disfarçados no ato do dia 25. Eu peço, imploro e rezo para que dia 25 esteja tudo na mais santa paz, todas as coisas aconteçam com a maior tranquilidade, dentro da lei, dentro da Constituição e de todos os termos democráticos brasileiros. Eu espero que não fique nenhum único papel de bala, que não tenha uma poeirinha fora do lugar. Tenho certeza que vai ser tudo na mais santa paz, até porque o Bolsonaro vai estar lá, então ninguém quer prejudicar o Bolsonaro. O que eu imagino? Que tais agentes da Polícia Federal estarão neste movimento disfarçados, né? Eles estarão disfarçados dentro do movimento com alguns objetivos. Quais sejam? Ver se tem pessoas bradando palavras de ordem contra o Xandex e outras figuras. Eu espero que não aconteça isso. Ver se pessoas levarão faixas antidemocráticas que o Bolsonaro pediu para não levar. Ver se alguma pessoa vai estar um pouco mais acalorada para prender essa pessoa, né? E aguardar ver se Bonorito vai dizer alguma coisa que possa prejudicá-lo. É o que eu penso que seja a preparação de tais agentes. Eu vou passar um vídeo aqui que tem duas matérias em sequência abordando essa parte aí da Polícia Federal e também abordando algo bem específico sobre o discurso de Bonorito. Vamos ouvir aqui, por favor. Larissa, vamos agora na origem. O que motivou o ato do domingo, agora, dia 25? A gente ainda não sabe o tamanho, a extensão, quantas pessoas vão estar na rua, tanto a oposição quanto o governo imaginam que vai ser grande, mas o que a gente sabe na apuração é que o que motivou foi o medo da prisão.
Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos meus colegas aqui, todo mundo que está com a gente aqui no 360 hoje. Raquel, eu fui tentar entender como que nasceu a ideia dessa manifestação. Só uma observação, se o Bolsonaro tivesse com medo de ser preso, eu não ia inventar uma história dessas, né? E o que me contaram as pessoas mais próximas ali do ex-presidente Jair Bolsonaro é exatamente isso que você pontuou. A ideia original aí para realizar essa manifestação veio de um medo real que Jair Bolsonaro teria sentido de ser preso na época ali, bem no momento em que foi realizada aquela operação de busca e apreensão na sua casa em Angra dos Reis. Naquele momento, segundo esses aliados, Bolsonaro de fato ficou preocupado, estava ali quase paranoico com a ideia de que a Polícia Federal nos próximos dias seguintes ali iria bater a sua porta para levá-lo à delegacia. Dentro desse contexto, ele começou então a falar sobre a possibilidade de convocar essa manifestação. Teve gente na hora que virou e falou, olha, talvez seja melhor não, porque para que provocar o Supremo Tribunal Federal num momento como esse, mas o próprio Bolsonaro teria argumentado que seria uma espécie de jogo de ganha-ganha na avaliação dele. Qual que era o entendimento? Se ele eventualmente fosse preso dias antes da manifestação, depois de a manifestação já ter sido convocada, ele automaticamente seria transformado em mártir e a militância bolsonarista tenderia a encher ali a Avenida Paulista na avaliação dele. Se uma prisão viesse depois da manifestação, ele teria tido a oportunidade de subir no palanque antes e fazer ali todo aquele discurso da tese da perseguição política que a gente já sabe que vai permear essa fala. E aí... Vocês estão vendo que ela tá até falando no passado como se estivesse no futuro, né? Eu não entendi, Will. Ela tá falando assim como se o dia 25 já tivesse acontecido, né? Então, vamos prosseguir aqui. Ainda por cima, Raquel, o que eles nem estavam antecipando naquele momento era que ainda teria alguma munição extra ali, porque hoje eles entendem que o presidente Lula acabou dando mais um discurso aí para ele, para esse palanque, com aquela frase polêmica sobre Israel, fazendo referência ali a Adolf Hitler. Então, dentro desse contexto, Jair Bolsonaro teria então idealizado essa manifestação e decidido seguir adiante com ela, apesar de alguns aliados ainda estarem bastante céticos. E aí, nos dias seguintes, segundo me contaram, Raquel, ele já teria ficado um pouco mais tranquilo, passado ali aquele susto inicial, mas a ideia do ato sobreviveu aí como parte de um plano de defesa, inclusive do ponto de vista jurídico, Raquel. A gente já abre falando. Como é que a pessoa vai se defender desse jeito? Não é defesa nenhuma. O Bolsonaro só tá mostrando para as pessoas que tem muito apoio. Dessa cartilha com orientações do PL para o ato de Jair Bolsonaro marcado para o próximo domingo, a mensagem começou a ser compartilhada internamente em grupos de WhatsApp. Uma das principais determinações para os participantes é a de não levarem faixas, cartazes nem panfletos. De acordo com os organizadores, o receio maior é com dizeres contra a Suprema Corte e eventuais menções favoráveis a um golpe de Estado no país. Assunto da principal investigação contra o ex-presidente neste momento. O entorno de Jair Bolsonaro também já concordou com restrições a quem fará discursos durante o evento. A ideia é ter apenas um microfone no trio elétrico, justamente para se ter maior controle do que vai ser dito neste ato. Então, Bonorito já pediu várias vezes, eu só vou reiterar aqui. Pelo amor de Deus, tem que ser pacífico dentro da lei, dentro da Constituição, e não levar faixa e também não fazer caquinha para ninguém ir preso e não prejudicar o Bonorito. Pedro, aqui em Brasília não é segredo que é um temor de uma prisão de Jair Bolsonaro depois de todas as investigações e as operações de busca e apreensão. Pois bem, eu comecei a ouvir uma história aqui em Brasília de uma preocupação de uma prisão neste domingo. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Eu conversei com 4 especialistas, 2 constitucionalistas e 2 penalistas, e todos foram unânimes. Sim, há essa possibilidade. Tecnicamente pode até acontecer uma prisão em flagrante. Todos eles acham muito difícil por conta da comoção que seria e do cenário político, mas poderia ser em flagrante. Agora, eu acabei de conversar agora há pouco com o Pier Paolo Bottini, que é advogado especialista em direito penal. Ele falou, olha, o Bolsonaro pode ser... Existem 3 possibilidades de prisão preventiva, né? Uma é quando há risco de fuga, a outra é quando a pessoa pode atrapalhar a investigação, e a terceira é perturbação da ordem pública. É nessa terceira que se encaixa a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. Ele falou assim, que claro, não por conta das faixas e cartazes, mas o discurso de Bolsonaro pode implicá-lo. Mas ele fez um porém aqui, se ele fizer um discurso com apologia à ruptura do Estado Democrático de Direito, a abolição do Estado Democrático de Direito ou a golpe de Estado... Olha só, essa parte aqui eu selecionei essa matéria justamente por causa desse detalhe, né? Por que Bolsonaro pediu que não leve faixa, que não peça golpe, nem nada do tipo, para que não usem desse argumento e levá-lo para a cadeia? É isso que esse cidadão aí do meio aí, que eu não sei quem é, eu esqueci dele, tá dizendo. Isso ainda assim não pode ser o suficiente para levar à prisão. Mas se ele fizer um discurso com tudo isso mais, com a menção à violência ou grave ameaça, aí sim a Polícia Federal teria elementos para prender Jair Bolsonaro. Ninguém nesse momento, nem os advogados antilavajatistas, nem a esquerda mais anti-bolsonarista possível defende a prisão de Bolsonaro agora, porque isso ia transformá-lo numa vítima e é uma estratégia que só fortaleceria a narrativa dos bolsonaristas. Eles acreditam, inclusive os próprios bolsonaristas, que essa prisão, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, mas provavelmente depois que terminar a investigação, depois que ele for julgado. Seria inimaginável uma prisão flagrante na Paulista.
Paulista num carro de som cheio de bolsonaristas ao redor. Eu não conheço um agente da Polícia Federal que seria tão corajoso de tentar fazer uma prisão em flagrante nesses termos. Aconteceu com o ex-presidente Lula, quando era ex-presidente, o Lula foi o sindicato dos metalúrgicos, se cercou de aliados, convocaram a militância para cercar o sindicato, então foi uma negociação tensa, delicada, demorada, para que ele se entregasse na sede da Polícia Federal. Não é muito simples prender um ex-presidente, não. Não é muito simples prender um ex-presidente, principalmente quando ele não é criminoso, né? Até esse lance aí do Lula aí, por exemplo, que ele citou, vale a lembrança que a Gleisi Hoffmann, ela chega assim, né, dá uma cafungada assim no cangote do alcoólatra, aí fala pra Dilma e vaza no microfone. É cachaça! Né? O que não vai acontecer com o Bolsonaro, meu amigo. Então, penso que tem tudo para que tudo fique muito bem. O trio elétrico, né, o trio elétrico que o Bolsonaro estará acima, certo? Vai mostrar vai mostrar a data, dia 25 de fevereiro de 2024, bem como frases em defesa de Bolsonaro, para que, quando tirarem as fotos e coisas, não ficarem dizendo, né, esse daí é a live de 2002, né, para não falarem isso, ok? O Bolsonaro vai estar com um espírito de apaziguador, certo? Vai estar lá, né, numa boa, sem causar tumulto nenhum, foi o que disse o Ricardo Salles, dentre outras coisas, mas esse é o ponto mais importante aqui. Dê o seu like, compartilhe aqui, tá? Compartilhe o canal, faça uma doação no Pix, o Pix é o e-mail. Tamo junto, um beijo, valeu, falou, até amanhã, tchau, tchau. Valeu, beijão. Siga no Instagram.